Olá, pessoal! Voltando para resolver mais questões de direito do trabalho, tá? Nós ainda estamos falando de questões ligadas à remuneração, salário e término do contrato de trabalho. Conteúdos muito importantes, como vocês podem perceber. Nós estamos resolvendo questões sobre remuneração e salário há bastante tempo. Volta comigo aqui, vamos lá para a nossa primeira questão desse bloco, a questão de número 66. Jurandir, empregado da empresa Alfa Limitada, em um domingo, quando gozava de seu descanso semanal remunerado, discutiu com Pedro em um bar, agredindo fisicamente. Ele agrediu aqui, ó, num domingo e no repouso, ele agrediu Pedro fisicamente. No processo criminal movido por Pedro por lesões corporais leves, Jurandir se beneficiou da suspensão condicional do processo, mediante pagamento de cestas básicas a uma instituição de caridade, além da restrição de não poder ausentar da cidade enquanto perdurasse o período de suspensão. Ao tomar conhecimento do processo criminal, André, proprietário da empresa Alfa, demitiu Jurandir por justa causa. Demissão aí, pessoal, que não poderia figurar, né? Não poderia prevalecer, porque só é possível a justa causa ou ali depois do trânsito e julgado da sentença penal condenatória, se for aplicada uma prisão preventiva de liberdade. Então, nesse caso, eu não poderia ter dispensado a empresa Alfa, não poderia ter dispensado Jurandir por justa causa, até porque ele foi beneficiado da suspensão, ele não está cumprindo pena, ele pode trabalhar. Então, ele não poderia ter sido dispensado por justa causa. Vamos responder os itens. Com relação à situação hipotética acima, assinale a opção correta. Letra A. A suspensão condicional do processo, por ser uma espécie de condenação criminal, é motivo suficiente para a demissão por justa causa aplicada ao Jurandir? Não é motivo suficiente, tá? Não é motivo suficiente, pessoal. Letra B de bola. O processo criminal não é motivo para a demissão por justa causa, salvo nos casos de condenação criminal imposta em que torne impossível a continuidade do trabalho. Exatamente aí a previsão do artigo 482 da CLT. 482 da CLT. Letra C, vamos ver o que está errado aí nas outras. A conduta praticada por Jurandir é ofensiva à boa fama da empresa? De jeito nenhum, né, pessoal? Pelo que ele mostra aqui, não tem nada a ver com a boa fama da empresa. O que ensejaria uma demanda por danos morais, mas não justificaria demissão por justa causa? Errado. Não ofende a boa fama da empresa. D. A demissão por justa causa foi bem aplicada, haja visto o mau procedimento de Jurandir? Erradíssimo. Não foi bem aplicada. Não foi bem aplicada. Beleza? Então, questão 66 aí, letra B. Agora a gente vai pegar aqui, a gente pegou algumas questões essenciais relativas ao contrato de emprego, questões bem específicas do contrato para a gente trabalhando. Então, a gente já está entrando em uma nova temática aqui dentro do nosso bloco de questões. Vem para a tela comigo, questão 67. Uma prova de 2017 do 24º exame. Um empregado de 65 anos, é bom anotar as idades, foi admitido em 10 de maio de 2011 e dispensado em 10 de janeiro de 2013. Ajuizou reclamação trabalhista em 5 de dezembro de 2016. Eita, olha só, ele foi dispensado em 2013 e só ajuizou sua reclamação trabalhista em 2016, né? 3 anos aí, mais de 3 anos, né? Na verdade, depois. Postulando horas extras e informando na petição inicial que não haveria a prescrição porque apresentara protesto judicial contra as horas extras em 4 de junho de 2015, conforme documentos que juntou aos autos. Diante da situação retratada, considerando a lei e o entendimento consolidado do TST, assinale a alternativa correta. Olha só, pessoal, vamos fazer uma linha do tempo. 10 de maio de 2011, ele foi admitido. Aí ele foi dispensado em 10 de janeiro de 2013. Ele conta que ajuizou um protesto judicial
no dia 4 de junho de 2015, tá? Pessoal, o protesto judicial, de fato, interrompe a prescrição. Mas para o protesto judicial, a ação de protesto judicial que só serve para interromper a prescrição, para que interrompa de fato a prescrição, ela precisa ser proposta antes do direito da pretensão estar prescrita. Então, antes da prescrição da pretensão, da exigibilidade dessa obrigação, você precisa propor ação de protesto judicial. Olha só, vem aqui comigo para a tela para você ver uma coisa. Se a dispensa ocorreu no dia 10 de janeiro de 2013, vocês concordam que 10 de janeiro de 2015 prescreveu? Ele só propôs a ação de protesto em junho, depois dessa ação, depois da prescrição. E ele propôs a ação judicial no dia 5 de dezembro de 2016. O protesto, essa ação de protesto não conseguiu interromper de fato a prescrição, porque aqui já estava prescrito no dia 10 de janeiro de 2015. Então, olha só, letra A, a prescrição ocorreu graças ao decurso do tempo e à inércia do titular? Perfeito, a letra A mesmo, está prescrito. Letra B, a prescrição foi interrompida com o ajuizamento do protesto? Não foi, porque o ajuizamento do protesto foi proposto depois da prescrição da pretensão. C, a prescrição ocorreu porque não cabe protesto judicial na seara trabalhista? Errado. Cabe, tá? Isso é muito feito por bancários. A prescrição não corre para os empregados maiores de 60 anos? Nada a ver, tá? A prescrição não corre para menores de 16, salvo isso, nada a ver. E para trabalhista não corre até 18, né? Então, no direito do trabalho, a prescrição não corre até os 18 anos. Vamos continuar aqui. Questão 68, prova de 2017, tá? Prova de 2017, 24º exame. Vamos lá. Silvio é empregado da sociedade empresária Onda Azul Limitada. E em determinado dia, no horário de almoço, ao se dirigir a um restaurante para fazer sua refeição, foi atropelado por um veículo. Ele estava no horário de almoço, sofrendo lesões que o afastaram do serviço por 30 dias. Inclusive com recebimento de benefício previdenciário. Olha só, pessoal, quando a gente vai falar de acidente previdenciário, você tem lá na Lei 8.203 de 91, que é a lei que cuida dos benefícios previdenciários, nos artigos 18, 19 e 21, o conceito de acidente de trabalho. Para ser conceituado, para ser enquadrado como acidente de trabalho, você precisa necessariamente que o empregado, em relação àquela moléstia que aconteceu e que é relacionada ao trabalho, ele tem que ter tido um afastamento superior a 15 dias, para que ele tenha recebido o benefício previdenciário acidentário. Nesse caso concreto, ele estava na hora do almoço e teve um acidente de trabalho. Isso é um acidente de trabalho equiparado. Cai na mesma situação do acidente de trabalho de trajeto, aquele em que o trabalhador sofre um acidente no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. Esses acidentes de trabalho equiparados estão previstos todos na Lei 8.213 de 91, artigos 18 a 21. Vou anotar aqui porque são artigos importantes, caiu pouco, tá? Cai pouquíssimo, sim, a configuração do acidente de trabalho, mas é bom que você saiba o conceito de acidente de trabalho. Vou colocar aqui para vocês, ó, artigos 18, vou colocar o 22, tá? Para você ler, da Lei número 8.213 de 91, tá? Conceito de acidente do trabalho. Esse caso eu já te digo que era de fato um acidente de trabalho, ele teve um afastamento superior de 15 dias e ele estava no horário de almoço. Então é um acidente de trabalho equiparado. Vamos responder os itens? 68 aí, letra A. O fato não caracteriza acidente de trabalho porque não aconteceu na empresa nem deslocamento de serviço? Errado. É um acidente de trabalho equiparado, sim, tá? Letra B. O fato caracteriza acidente do trabalho e ao retornar, Silvio tem garantia no emprego de 12 meses? Corretíssimo, tá? Isso aqui tá no artigo 118 da Lei 8.213, que é a lei da estabilidade. Se você tá com dúvida, volta lá nas nossas leis de estabilidade, que a gente tem aí a previsão
dessa estabilidade depois desse retorno aí do auxílio-doença acidentário. A lei é omissa a respeito, daí porque caberá ao juiz, no caso concreto, dizer se o evento foi acidente de trabalho? Errado. Letra D. A empresa será obrigada a ressarcir o empregado porque tem o dever de fornecer alimentação? Nada a ver, tá? Lembrando, pessoal, que a responsabilidade civil da empresa em relação a acidente de trabalho é subjetiva. Nesse caso aqui, que não há culpa do empregador, o empregador não indeniza o empregado, não. O empregado só vai ter o direito de ter o acidente de trabalho reconhecido e a estabilidade acidentária de 12 meses após o retorno do auxílio-doença acidentário. Vamos aí para a próxima questão. Questão 69, prova de 2017, 23º exame. Os irmãos Pedro e Júlio César foram contratados como empregados pela sociedade empresária Arco Doce S.A. e lá permaneceram por 2 anos. Então, eles ficaram empregados aí na empresa por 2 anos. Como foram aprovados em diferentes concursos públicos da administração direta, eles pediram demissão e agora, com a possibilidade concedida pelo governo, dirigiram-se à Caixa Econômica Federal para sacar o FGTS. Então, aqui ele está querendo saber hipóteses de saque de FGTS, ok? Eles só ficaram 2 anos na empresa, foram aprovados em concursos públicos e aí pediram demissão. E estão indo lá na Caixa sacar FGTS. Na agência da Caixa Econômica foram informados que só havia o FGTS de 1 ano, motivo porque procuraram o contador da Arco Doce para uma explicação. Então, você não tinha aí depósito do período todo. O contador informou que não havia depósito porque no último ano Pedro afastara-se para prestar serviço militar obrigatório e Júlio César afastara-se pelo INSS recebendo auxílio-doença comum. Diante desses fatos confirmados pelos ex-empregados, o contador ponderou que não havia obrigação de a empresa depositar o FGTS durante 1 ano para ambos. Pessoal, aqui ele traz 2 situações. Pedro ficou afastado porque estava no serviço militar obrigatório. Pedro foi prestar aquele serviço lá de 1 ano, serviço militar obrigatório. Durante o serviço militar obrigatório e no gozo de benefício previdenciário por acidente de trabalho, são as únicas 2 hipóteses em que, mesmo em razão do afastamento, mesmo com o afastamento, mesmo com a suspensão, eu vou ter recolhimento do FGTS. Então, se eu estiver afastado porque eu estou prestando serviço militar obrigatório, ou se eu estiver afastada porque estou me recuperando de um acidente de trabalho, nessas 2 hipóteses, as únicas que eu vou receber o FGTS. No caso do Júlio César, ele estava afastado por um auxílio-doença comum. O Júlio César não estava afastado por conta de um acidente de trabalho. Então, enquanto a Pedro, a empresa tem razão, não tem que receber, em relação a Pedro, a empresa está errada, porque Pedro teria sim que ter os depósitos fundiários durante 1 ano. Em relação a Júlio César, a empresa está errada, porque Júlio César não tem direito a esse recolhimento de FGTS. Então, em relação a Pedro, a empresa está errada. Em relação a Júlio César, a empresa não está errada. Vamos resolver os itens. Letra A. A sociedade empresária tem razão quanto na justificativa de Júlio César? Exato, porque Júlio César estava recebendo auxílio-doença comum. Mas está errado em relação a Pedro? Corretíssimo. Letra A. Letra B. A sociedade empresária está errada em relação a ambos os empregados? Não, porque em relação a Júlio César, ela tem razão. C. No que tange a Pedro, a sociedade empresária está certa, mas no tocante a Júlio César não tem razão, é o contrário, né? Letra D. A pessoa jurídica está correta em relação a Pedro e a Júlio César? Errado. Ela está correta em relação a Júlio César e errado em relação a Pedro. Questão 70, 2017, 22º exame. Um aprendiz de marcenaria procura um advogado para se inteirar sobre o FGTS que vem sendo depositado mensalmente pelo empregador na sua conta vinculada junto à Caixa Econômica Federal, na razão de 2%, e ele é aprendiz.
do salário e cujo valor é descontado juntamente com o INSS. Pode descontar valor de FGTS? Jamais, né? Com relação ao desconto de FGTS, assinale a afirmativa correta. Como ele é aprendiz, ele vai receber só 2% mesmo, mas não pode ser descontado, né? O FGTS deveria ser depositado na ordem de 8% e não poderia ser descontado. Tá certa a parte que não poderia ser descontado, mas não é 8% aí, e sim 2%. B. A empresa, por se tratar de aprendiz, somente poderia descontar metade do FGTS, não poderia descontar nada. C. A empresa está equivocada em relação ao desconto, pois o FGTS é obrigação do empregador? Verdadeiríssimo. Letra D. A conduta da empresa é regular, tanto em relação ao percentual quanto ao desconto? Errado, porque não está correta em relação ao desconto. Pessoal, terminamos por aqui mais esse bloco de direito do trabalho, resolvendo em questões de direito do trabalho. Qualquer dúvida, manda para a área do aluno. A gente ainda tem mais questões para resolver. Eu te aguardo aí nos próximos blocos. Até já!